alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós trataremos de um assunto que está presente no primeiro capítulo do módulo de vocês, que é o assunto de genética. Faremos aqui uma breve introdução à genética, mencionando alguns conceitos muito importantes para que nós possamos continuar o aprofundamento do estudo dessa disciplina. Primeira coisa é a gente entender que genética é o estudo da hereditariedade, ou seja, da transferência de caracteres que são chamados genéticos, que estão presentes em moléculas bem específicas dentro de cada célula do organismo, moléculas essas chamadas de DNA. E ao longo das gerações de uma família, após a reprodução, algumas características elas vão sendo passadas adiante. E é justamente a isso que se refere a hereditariedade, foco principal de estudo pela genética, a transferência de caracteres entre pais e filhos, ou a transferência de características genéticas ao longo de gerações de uma mesma família. E, para falar da genética, nós temos que começar pela principal molécula, que também pode ser chamada de ácido desoxirribonucleico ou simplesmente DNA. E é justamente no DNA que todas as informações genéticas de um determinado indivíduo ficam armazenadas. O projeto Genoma Humano, que iniciou em 1990 com o objetivo de discriminar, de identificar quais são todos os genes que compõem o DNA humano, foi finalizado em 2003 com 99,9% de conclusão, onde nós percebemos que o DNA humano pode ter em torno de 25 a 30 mil genes e expressar mais de 90 mil características diferentes. Isso demonstra que, às vezes, um gene, ou seja, um pedaço do DNA, pode codificar uma característica no organismo ou algumas características. Quando um gene condiciona não apenas uma característica só, mas várias características ao mesmo tempo, nós chamamos de pleiotropia, ou efeito pleiotrópico. Mas a maioria dos genes, eles estão relacionados a uma determinada característica no organismo. E toda vez que a gente fala de gene, seria um trecho da molécula de DNA que possui alguma informação. A gente pode definir gene também de uma forma mais simples, como um pedaço da molécula de DNA que contém uma determinada informação que será expressa sempre sob a forma de proteína. Normalmente, nas células, obedece o seguinte padrão. O DNA, ele é portador da informação genética, porém, existe uma molécula que é fundamental para a expressão da genética do indivíduo, que seria a molécula chamada de RNA. Então, muitas vezes, o que acontece? Numa célula, a informação que está contida nesse pedaço da molécula de DNA, que é chamada de gene, deve ser reescrita, transcrita sob a forma de uma molécula menor, que é denominada de RNA, para que depois essa característica possa se expressar sob a forma de uma determinada proteína. Um exemplo típico disso é quando você fica muito exposto à luz solar, pode ser que a sua pele aumente a produção de um pigmento, de uma proteína que é chamada de melanina. Lembrando que todas as células do seu corpo têm exatamente a mesma molécula de DNA, porém, algumas porções podem ser ativas e outras inativas. O que eu estou querendo dizer é que todas as células do corpo têm o gene fundamental para que ocorra a produção da proteína chamada de melanina. Porém, apenas algumas células do organismo, como por exemplo os melanócitos da pele, como por exemplo as células que produzem o nosso cabelo e também presentes na íris do nosso olho, é que produzem de fato esse pigmento. Porque nessas células, o gene responsável que contém a informação para a produção da melanina, ele vai estar ativo. E quando você pega muito sol, pode ser que a sua pele se torne mais escura justamente porque o sol é o fator ambiental que estimulou esse gene a produzir a proteína denominada de melanina. Só que sempre vai obedecer esse mesmo processo. Tanto é que nós chamamos esse processo aqui de dogma central. Uma vez que toda a informação presente na molécula de DNA, sob a forma de trechos chamados de genes, pode ser transcrita e traduzida sob a forma de proteína. Um outro exemplo típico disso, sempre para que nós possamos controlar a quantidade de açúcar no sangue, a gente precisa de uma outra proteína que é chamada de insulina, que é produzida por células específicas de um órgão chamado de pâncreas. Portanto, quando o indivíduo se alimenta e precisa produzir a insulina, a informação de como produzir essa insulina está armazenada em genes presentes no DNA de células do pâncreas, tais como as células beta das ilhotas pancreáticas. E sob a necessidade ocorre a transcrição dessa informação de como produzir essa proteína sob a forma de um RNA e depois esse RNA, portando a informação genética, irá conduzir à produção dessa substância, no caso a insulina, para controlar a quantidade de açúcar entre o sangue e as células do organismo. Portanto, qualquer característica genética sempre vai obedecer esse dogma central.
E quando a gente fala de DNA, o DNA ele pode aparecer na célula sob dois aspectos diferentes. Por exemplo, quando a célula não está se dividindo, o DNA ele é chamado de cromatina, justamente porque seria a associação da molécula genética, no caso o DNA, com algumas proteínas aqui representadas em vermelho que permitem a compactação dessa molécula. Visto que o DNA, por ser uma molécula muito grande, para que ele caiba no núcleo da célula, há necessidade de que alguns trechos que contêm genes que não são tão específicos, que não codificam muitas informações, eles vão se arrolar a essas proteínas, permitindo a compactação dessa molécula genética para que ela caiba dentro da estrutura nuclear. Portanto, quando a gente fala de cromatina, seria um estado do DNA onde ele está desenrolado, descondensado, e seria basicamente a associação do DNA com proteínas, que permitem a sua compactação. Essas proteínas, por exemplo, nas células eucariontes, elas são chamadas de histonas. E elas atuam como se fossem carretéis, né? Seria basicamente uma proteína onde pedaços do DNA se enrolam sobre ela para justamente compactar esse tamanho. Agora, quando a célula entra em algum processo de divisão celular, por exemplo, ó, quando você tem um corte na pele, as células da sua pele são estimuladas a sofrerem processo de divisão celular chamado de mitose, a fim de regenerar o tecido. Ou então quando o organismo está produzindo, né, espermatozoides ou óvulos, se for masculino ou feminino no caso, que aí ele vai estar produzindo esses gametas por meio de um outro processo de divisão celular que é chamado de meiose. Tanto na mitose quanto na meiose, processo de divisão celular, antes da célula se dividir, o DNA ele tem que sofrer uma grande compactação. E da condensação, da compactação da cromatina, surgem outras unidades que são chamadas de cromossomos. Portanto, cromossomo é o mesmo da gente falar em DNA condensado. Visto que a condensação do DNA, formando os cromossomos, irá facilitar o transporte de todas essas moléculas genéticas para as células filhas oriundas da divisão celular, seja por mitose ou seja por meiose. Resumindo o que eu estou comentando aqui com vocês, quando a célula está se dividindo, o DNA aparece sob a forma de cromossomo, ou seja, DNA condensado. Quando a célula não está se dividindo, quando ela não é estimulada para isso, quando ela está realizando outras funções biológicas diferentes da divisão, o DNA ele será encontrado sob a forma de cromatina, que seria justamente a associação dele com algumas proteínas para a compactação do tamanho. Agora, observando um cromossomo, os cromossomos eles vão possuir genes chamados de alelos. Lembrando que, nesse caso aqui, como eu tenho dois cromossomos do mesmo tipo, eu denomino esses cromossomos de homólogos. Sendo que eles são do mesmo tipo, um veio do pai e o outro veio da mãe, e eles possuem genes que condicionam as mesmas características. Por exemplo, ó, aqui embaixo eu represento para vocês os genes alelos. Quem seriam os genes alelos? Azão é alelo de azim. Observe que eles ocupam a mesma posição, porém em cromossomos o quê? Homólogos, sendo que esse veio, por exemplo, do pai, o outro pode ter vindo da mãe ou vice-versa. E são chamados de alelos porque uma mesma característica é controlada por esse gene A. Só que aqui você percebe que aqui eu tenho um azão e aqui eu tenho um azinho. Ou seja, uma vertente dominante do gene e uma outra vertente que é denominada de recessiva. Normalmente, as condições recessivas, elas só são garantidas quando esses genes estão presentes em dose dupla. Enquanto que um caráter dominante pode se manifestar na presença de apenas um gene dominante ou, como aqui embaixo, na presença de dois genes dominantes. Portanto, eu posso relacionar aqui da seguinte forma. Azão é alelo de azinho por controlar a mesma característica e estarem presentes na mesma posição em cromossomos homólogos, que estão pareados lado a lado. E nesse caso, como o indivíduo aqui ó, apresenta, né, azão e azinho, eu vou denominá-lo de heterozigoto. Visto que ele tem um gene dominante e um gene recessivo para a mesma característica. Porém, nesse caso, ocorrerá a manifestação apenas do gene dominante, visto que o recessivo, para se manifestar, ele deve estar presente em dose dupla, como mostrado aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, Bzinho é alelo de Bzinho. Só que, como eu tenho duas vertentes recessivas do gene, eu chamo esse conjunto aqui de homozigoto recessivo. Porém, aqui embaixo, vocês percebem que nos dois cromossomos eu tenho a presença de
mais 2 alelos, sendo o Czão e o Czão. Ou seja, eu tenho 2 genes dominantes para uma determinada característica. Nesse caso, denomino de homozigoto dominante. Note então que esse indivíduo é heterozigoto em relação aqui, ó, aos alelos azão e azinho, homozigoto recessivo na condição do gene B, uma vez que ele tem 2 vertentes recessivas, e homozigoto dominante, uma vez que em relação ao gene C ele tem 2 genes dominantes. Agora, o conjunto, né? Quando eu falo assim, por exemplo, de azão, azinho, bezinho, bezinho, cezão, cezinho, eu estou falando do genótipo do indivíduo, ou seja, da constituição genética que ele apresenta para uma determinada característica. Quando nós falamos em genótipo, seria o conjunto de um determinado par de genes que condiciona uma determinada característica. Aqui mesmo eu posso observar que esse indivíduo ele tem o genótipo azão, azinho para uma determinada característica, bezinho, bezinho para outra característica, cezão, cezão para uma terceira característica. Então, toda vez que aparecer, por exemplo, em uma questão genótipo, seria essa constituição genética. Seria, no caso, o conjunto de um par de genes determinando uma determinada característica. Agora, a interação do genótipo com o meio ambiente, produzindo muitas vezes características que podem ser notadas, observáveis, ou então você pode até falar assim mesmo, ó, a relação existente entre a genética e o meio ambiente, ou seja, o conjunto desses 2 fatores, surge um próximo conceito que a gente denomina de fenótipo, que seria justamente a manifestação da genética, a manifestação do genótipo citado. Então, por exemplo, em relação ao albinismo, que é uma condição genética recessiva, esse indivíduo aqui, já que ele tem um azão, né, um gene dominante, combinado a um azinho, ele é heterozigoto em relação ao albinismo, ele terá a pigmentação normal. Da mesma forma que se o indivíduo tivesse como genótipo azão, ele teria a presença do pigmento melanina. Porém, se esse indivíduo fosse azinho, em relação ao fator chamado de albinismo, aí ele já manifestaria a condição recessiva, que é justamente a falta de pigmento na pele, ou seja, o indivíduo seria albino. Um outro conceito também interessante seria a fenocópia, que é quando uma alteração ambiental produz um fenótipo, que nesse caso poderia ser determinado geneticamente em outras pessoas. Seria o mesmo, por exemplo, de uma pessoa que tem o cabelo preto pintar o cabelo de loiro, ou pintar o cabelo de uma outra cor que pode ser determinada geneticamente em outras pessoas. Para finalizar, gente, o conjunto de todos os genes que formam o indivíduo, o conjunto de toda a genética, nós chamamos de genoma. Ou seja, genoma é toda a constituição genética do indivíduo, enquanto que o genótipo é referente apenas a esse par que é específico para uma determinada característica. Muito obrigado, bons estudos!